A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 4 de dezembro de 2024, Deus é fiel. Vamos lá, vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós estamos quase encerrando esse capítulo poderoso, quase encerrando este livro, né, poderoso, para a glória do nome do Senhor. Ontem encerramos o capítulo 13, hoje iniciamos o capítulo 14, porque o Senhor é fiel e é bom, amém? Nós vamos falar agora sobre a trama para matar Jesus, né? Nós vamos ver agora os doutores da lei, os fariseus, eles buscavam um meio de matar Jesus, né? Jesus ali havia percorrido 214 cidades que Jesus já havia percorrido, pregado o evangelho, muitas experiências, muitos acontecimentos, muitos fatos que aconteceu ali, milagres, maravilha, prodígios, cura, Jesus havia feito. Jesus causou muita raiva, muito ódio, muita inveja nessas pessoas, e eles buscavam um meio e tramavam. Junto com eles ali estava Herodes, estava Caifás, estava Anás. Eles queriam parar Jesus, eles queriam neutralizar Jesus. Herodes vai entrar nesse contexto quando Jesus é preso, né? Eles conseguem ali seduzir e introduzir Herodes nesse contexto que ele queria, porque Herodes era a autoridade maior, Herodes ele tinha autoridade, então eles tinham esse meio ali, esse espírito de manipulação, de induzir, de manipular, porque esse era o propósito. Nós vamos ver que eles vão tramar, eles vão armar, eles vão buscar matar Jesus, eles vão arrumar testemunhas falsas para ir contra Jesus, para testemunhar fatos que não tinham acontecido contra Jesus, armações desses líderes religiosos, desses sacerdotes, esses doutores da lei, que buscavam aprender e a matar Jesus. Então aqui no verso 1 e 2, eles estão armando e tramando. Faltava 2 dias para Páscoa, 2 dias para Jesus ser crucificado. Faltava 2 dias para Jesus ser levado à cruz. O propósito do Senhor estava para se cumprir. Estava chegando o momento. Faltava só 2 dias. Jesus agora está percorrendo. Vai chegar na cidade de Betânia. Ali Maria, a irmã de Lázaro, vai quebrar o bálsamo, né, o nardo ali. E vai ungir Jesus. E Jesus vai falar que ela estava ungindo ele para o sepultamento. Ali Judas e os outros ali gananciosos que estavam naquele ambiente vão dizer que era um desperdício que aquela mulher estava fazendo, quebrando aquele nardo puro, aquele nardo caro, né, que valia 300 denários, ao equivalente a 1 ano de trabalho braçal de um trabalhador. E essa mulher quebrava aquele nardo, ungindo Jesus com seus pés, e as suas lágrimas, ela secava os pés de Jesus ali, ela ungindo Jesus para o seu sepultamento. Jesus vai lá para deixar essa mulher em paz, no verso 6, vai ordenar para que deixasse ela em paz, porque estavam causando problemas para ela. Ela estava realizando uma boa ministração, algo que seria contado. O verso 7 diz assim: quando aos pobres sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que desejares, todavia a mim nem sempre tereis, né? Jesus estava dizendo ali para eles que a presença do Senhor Jesus precisa ser valorizada. É por isso que quando você vai ao culto, você precisa compreender que é você que está indo prestar um culto ao Senhor. Então valorize a presença. Aquele que vai ministrar a palavra precisa entender e ter a responsabilidade de não conduzir o povo ao emocionalismo, de não conduzir ao povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a ficar emocionalmente, somente ali naquele emocional, mas se introduzir e entrar na presença do Senhor, entender a responsabilidade que nós temos ali de adorar a Deus. Então Jesus está dizendo, valoriza a presença e dê o seu melhor. O que você tem? Qual o perfume que vai exalar se você quebrar esse vaso de alabastro que está nas suas mãos? Esse vaso aí, se quebrar, ele vai exalar o quê? O que vai ser, o que vai exalar de você, de dentro de você. Essa mulher fez algo que seria contado. O verso 9 diz assim, ó, com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, ele está dizendo, Jesus estava apontando para o futuro, Jesus estava apontando para a eternidade, Jesus estava apontando para o tempo, aonde o evangelho fosse pregado, seria citado o que essa mulher fez. Meu irmão, para com isso, a gente está muito preocupado em deixar herança, nós precisamos se preocupar em deixar legado. Deixe um legado de adoração, deixe um legado de uma vida verdadeira com Deus, deixe um legado de uma vida certeza daquilo que você viveu, da confiança, da fé que você tem no Senhor e da sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então valorize a presença. Após o Senhor falar que isso que ela fez seria lembrado, seria escrito, né,
no papel, que seria a palavra de Deus, e seria lembrado. Então, todas as vezes que a gente lê esse capítulo, que a gente lê ali Lucas 26, que a gente lê Lucas 22, Mateus 26, a gente vê o que essa mulher fez. Então, a gente lembra do feito dela. Então, lembre-se, deixe legado. Amém? E após tudo isso acontecer, Judas Iscariotes, um dos 12, vai encontrar ali com os doutores da lei, deixa aquele ambiente ali de adoração, aquele ambiente daquilo que estava acontecendo e vai depressa atrair Jesus. Vai vender Jesus por 30 moedas de prata, que era o valor equivalente para um escravo ser vendido naquele tempo. Ele vai lá negociar Jesus. Preste atenção, a mulher quebra um bálsamo, um nardo de 300 denários, um valor de um ano braçal, um valor de um dia de trabalho, um dia braçal de trabalho. Ela vai quebrar, ela vai dar tudo que ela tem, toda a sua economia, tudo que ela estava guardando, ela quebra ali para em sinal de adoração a Jesus. E Judas, ele sai do ambiente da adoração e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Então você observa, né, que aquele que está na presença, que está ali, que não valoriza a presença, ele não sabe o valor da presença de Jesus. Então, estar no ambiente espiritual não significa que eu sou espiritual. Precisamos compreender isso. E Judas vai lá, encontra com o doutor da lei, ali ele combina, vende Jesus. E Jesus vai ceiar com eles, capítulo 13 do Evangelho de João. Você vai ler lá o capítulo 3, Jesus senta a ceia, que é esse mesmo capítulo aqui, que vai estar falando, né, da ceia. A ceia também vai ser falada ali em Mateus capítulo 26, Lucas 22 e João 13, vai falar sobre essa ceia. Jesus senta, Jesus envia os discípulos aí para este lugar, aonde eles sentariam e estariam ceando à mesa. Jesus direciona os discípulos aí, eles vão até esse homem, esse homem vai mostrar um lugar amplo, um cenário, né, onde estava mobiliado, pronto ali para fazer o preparativo para a ceia. Jesus vai cear com os discípulos e enquanto estavam ceando, reclinando-se à mesa, Jesus vai revelar com toda certeza, vos afirmo, que um dentre vós irá me trair. E eles ficaram consternados, eles entristeceram e todos eles falaram que não iriam trair Jesus. É certo que não serei eu. Então cada um disse, é certo, Senhor, que não serei eu que vou te trair. Porque Jesus fala, entre vós um irá me trair. Então todos eles vão dizer, não serei eu. Todos eles irão dizer que não é trair. Verso 20, mas asseverou-lhe Jesus, um dos 12, que come comigo no mesmo prato, é aonde Jesus fala lá em Lucas, é porque no Evangelho de João, se você ler, tá um pouco mais esclarecido, você vai compreender um pouco melhor. Jesus fala, aquele que põe a mão comigo no prato, e a quem eu der um bocado, esse irá me trair. Jesus vai lá e dá ajudas e diga, apressa-te, vá fazer o que tu tem que fazer, vai vender, e ele vai. Então, irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. Eles falam, Jesus não envergonha ninguém. Claro que Jesus não envergonha. Quem te disse que não envergonha? Ele dá oportunidade para a gente reconhecer os erros, os pecados, as falhas, mas ele envergonha sim. Ele envergonha sim. Se eu não decreto, se eu não der ouvido, vai ser exposto o pecado que eu estou vivendo, vai ser exposto aquilo que eu estou fazendo, vai ser exposto aquilo que está oculto, Deus vai trazer as claras, porque tudo que está oculto vai vir para a luz. Então Jesus, ele envergonha sim. Precisamos ter uma vida íntegra e reta com o Senhor. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver o partir do pão, né, que Jesus vai deixar aqui ensinando a tomar, isso é o corpo de Jesus, isto é o meu sangue da nova aliança, o qual derramado para o bem de muitos, para a salvação de muitos. Então Jesus vai instruir aqui a Santa Ceia, vai direcionar os discípulos como ceiar, como estar junto, adorando a Deus e ceando no nome do Senhor. Ali Paulo também escreve, instrui como que será a ceia, para que seja feito da forma certa. Naquele tempo eles ceavam todos os domingos, todo primeiro dia da semana, que é domingo. Eles ceavam todo domingo. Hoje, né, muitos ceiam de mês em mês, outros de 15 em dias, outros em uma semana. Tem pessoas que ceiam até de ano em ano, e assim tem pessoas que fazem, pessoas que só ceiam na virada de ano, e por aí vai indo. O certo pela Assembleia de Deus é cear mensalmente. Muitos da Assembleia de Deus ceiam mensalmente. Em alguns outros lugares, cada um fazem da forma que eles acham que é certo. E aqui depois eles vão cantar um louvor a Deus, depois da ceia. Jesus vai ser traído. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Jesus vai para o Getsêmani para orar. Pede ao discípulo para que ficasse com ele, para que eles ficassem ali, porque a alma de Jesus estava entristecida até a morte. Ficai, pois, e vigiai comigo. Mas os discípulos vão dormir. Jesus vai na primeira vigília para orar. E Jesus, quando volta, eles estão dormindo. Porque se nós ficássemos atentos, nós não cairíamos. Se nós ficássemos vigilantes e orando, como Jesus disse, nós não cairíamos na tentação. Se Pedro tivesse ficado vigilante, Pedro não tinha arrancado a orelha de Malco. Pedro não teria negado Jesus, mas o fato de muitas vezes a gente dormir e não vigiar, não fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente vai cair na tentação. Então vigia e ora, esteja sempre atento naquilo que o Senhor está falando. Vigia, não
vigiando, caímos. Não vigiamos, negamos. Não vigiamos, pecamos. Agora, se vigiarmos, o Senhor vai nos dar escape, amém? Então, fique na posição com o Senhor, porque Deus é bom, e não perca a presença do Senhor. Por que que Jesus está calmo, angustiado ali no Getsemane? Getsemane é lugar de prensa. Getsemane é lugar de prensar uva. Então Jesus estava no lugar da prensa. Jesus estava sendo prensado. Jesus estava ali, é tanto que o texto vai dizer, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele chegou a chorar lágrima de sangue, o suor de Jesus, de tanto que ele transpirava, a ansiedade, porque Jesus ficaria sem a presença do Pai. Quando Jesus chegasse a ser levado na cruz, o Senhor viraria as costas para ele. É por isso que ele vai gritar bem alto, Pai, por que me abandonaste? Porque ele vai ficar abandonado por algum momento, ele vai perder aquela glória que ele tinha com o Senhor, ele vai perder aquela, que nós somos nós somos eu e o Pai somos um. Jesus por um momento seria arrancado, tirado, para poder sofrer o sofrimento do pecado por mim, por você. Isso é sério, irmãos. Jesus entregou a vida dele por amor a nós. Nós precisamos valorizar a presença, nós precisamos valorizar o evangelho, precisamos valorizar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não estamos vivendo como deveríamos viver, então viva, conserte, coloca no altar, olhe para o Senhor, porque o preço que foi pago foi de sangue, foi um preço muito alto. Valorize a presença do Senhor na sua vida. E assim vai chegar os guardas, vão prender Jesus e vão levar. Eu estou andando um pouco rápido aqui, porque a gente já falou muito também no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, a gente passamos por lá e falamos tudo sobre a crucificação de Jesus, sobre Jesus sendo preso, levado a Anás. Jesus não foi levado direto para Caifás, que era o sacerdote daquele tempo. Ele foi levado primeiramente para Anás, porque Anás não estava mais na cadeira, mas ainda mandava. Caifás só obedecia às ordens de Anás, que não estava na cadeira, mas quem mandava era ele. Depois vai ser levado para Pilatos, e assim vai ir até Jesus ser julgado e crucificado. Amém? E logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Jesus falou que todos eles o abandonariam. Ferisse o pastor, as ovelhas o abandonariam. Então, se o pastor fosse ferido, né, as ovelhas iriam se afastar. Foi o que aconteceu. Então, todos fugiram. Judas vai beijar Jesus no rosto, vai chamar mestre, e vai beijar o rosto de Jesus, que foi isso que ele amou, que ele combinou com os doutores da lei, com os sacerdotes, aqueles que foram prender Jesus. Falou, aquele que eu beijar no rosto e chamar de mestre, esse é o sinal, prendei-o e levai-o em segurança. Judas ainda teve o compromisso de dizer que era para ele ser levado em segurança, sabendo que ele seria ser levado para a morte. Então Judas também foi enganado pelos líderes religiosos. Ele entregou Jesus achando que Jesus seria preso, né? Porque Judas não viu que Jesus, ele não viu em Jesus o que era para ter visto, o Filho de Deus, porque Judas esperava, como outros judeus, que viesse um líder religioso que tirasse eles, que se rebeliasse contra Roma e tomasse ali a liderança. E assim vai entrar aqui nesse contexto, no verso 51, diz assim, ó, certo jovem vestido apenas de um lençol de linho estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, quer dizer, sem roupa. Por que esse versículo entrou aqui? Esse versículo, alguns historiadores, né, alguns estudiosos, vai dizer que esse jovem aqui é João Marcos, é o escritor desse evangelho. O evangelista Marcos, é ele, um jovem que se enrolou no lençol e foi ver aquele movimento. Pensei, uma cavalaria de 600 soldados, 600 cavalos passando, pensa o barulho daqueles cavalos passando, dentro da cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, aquele movimento, e Jesus sendo levado, passando pela rua, pelo Gálgota, pela Via Dolorosa, para ir ao Gálgota para ser crucificado, e aquele monte de gente gritando, solta, outro crucifica, um pega, outro deixa. Então imagina, ele se enrolou no lençol, não botou a roupa e foi. Se isso aqui representa os crentes que estão aí achando que está fazendo da forma certa, mas está desnudo, está despreparado, é os crentes que estão sem vestimento espiritual, que precisa estar preparado para os acontecimentos que virá. Então se revista do alto, se revista das coisas do Senhor. Logo em seguida Pedro vai dizer que não negaria Jesus, mas ele vai negar Jesus por 3 vezes. E quando ele ouve o galo cantar, ele vai chorar amargamente. Por que ele chora quando ele ouve o galo cantar por 3 vezes? Ele não chora porque ouviu o galo, ele chora porque ele lembrou da palavra que Jesus falou, que ele negaria Jesus por 3 vezes. E o galo foi um despertador, um despertamento. O galo foi para que ele ouvisse e lembrasse aquilo que o Senhor falou. A palavra de Deus é algo muito sério. Irmãos, 2 Reis, capítulo 21, versículo 9, diz assim, que o povo não deu ouvidos à palavra de Deus, mas deu ouvido,
né, e foram seduzidos por Manassés. Então, quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, as consequências vêm. Mas a gente sempre vai lembrar que fomos avisados antes. Então, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Se Deus permitir, nós voltaremos aqui no capítulo 15 amanhã para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Ore por mim, eu oro por você e juntos nós chegaremos ao céu. Hoje é quarta-feira, Deus seja louvado. Então, ore por nós. Hoje nós estaremos indo fazer um culto, uma missão na casa de alguns irmãos que nós profetizamos que serão servos do Senhor também. Então, eu peço a oração da igreja. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o sofrimento de Jesus naquela cruz, ó Pai, é incalculável. Muitas das vezes a gente não consegue entender, Pai, e elevar a nossa mente ao nível para que possa compreender o sofrimento que o Teu Filho teve naquela cruz para nos alcançar. E eu quero ser grata, Senhor, por tudo. Eu quero ser grata pela salvação, pelo Evangelho, pela palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada pelo esse canal Desperta Crente. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando graça, Senhor, nos ajudando a despir de tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é da terra, e se revestir de tudo aquilo que é do céu, se revestir da armadura do Senhor, do capacete da salvação, da espada, do Espírito do Senhor Jesus Cristo em nós. Nós te pedimos, ó Pai, nos fortaleça, nos ajuda nesses dias maus, nesses dias trabalhosos, nesses últimos dias a qual nós estamos vivendo, que nós possamos aprender mais com o Senhor e viver a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos juntos para a glória de Deus. Seja Jesus na vida de alguém.